Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe, estamos juntos de novo. A gente vem falando sobre a armadura de Deus, sobre as partes dessa armadura, e a gente já falou alguns momentos atrás, nós falamos já sobre algumas partes, duas partes dessa armadura. Falamos sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça. Na realidade, o texto está lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 14 ao verso 19. Nós temos lá o texto que fala sobre isso. E a gente já tem alguns comentários que nós fizemos com relação a isso, então é importante que você veja os dois vídeos anteriores. Hoje eu queria falar sobre calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. O livro de Efésios fala no capítulo 6, do verso 14 ao verso 19, eu vou ler para vocês aqui, vou relê-lo, né? Diz assim: estáis, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Já falamos sobre esses dois. E agora, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Agora nós vamos falar sobre isso, as sandálias do Evangelho da Paz. Na realidade, o apóstolo Paulo está falando isso, ele traz menção disso, mas isso está muito relacionado, como a gente falou nos vídeos anteriores, no livro de Isaías. Ele tem uma revelação de Deus naquela armadura daquele soldado, mas está muito linkado, muito ligado ao livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 7, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, quem faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, veja que Paulo diz que as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, ou seja, boas novas, boas notícias que trazem paz. Coisa tremenda isso. Boas notícias que trazem paz. Então, eu quero dizer para você hoje que há boas notícias e há, assim, boas novas para você, para a tua casa. E essas boas notícias, boas novas, elas trazem paz. Veja que o apóstolo Paulo diz anteriormente que a gente tem que se cingir dessa armadura para estar preparado para o dia mau. E o dia mau, ele é vencido, ele é superado quando vem as boas notícias ou as boas novas que trazem paz. E olha que coisa tremenda. O Evangelho, ele tem que ser calçado nos pés. Por quê? Porque os pés, eles são para nós, eles simbolizam a nossa caminhada, o nosso andar. Nós precisamos andar com o Evangelho. O Evangelho tem que ser aquilo que cinge a nossa caminhada, que nos reveste da nossa caminhada. Nós precisamos estar caminhando, ou precisamos viver a nossa vida de caminhada ou de vida, tem que estar pautada no Evangelho. Por isso que a Bíblia nos fala que as sandálias são a preparação do Evangelho da Paz. A nossa caminhada, o nosso dia a dia, o nosso ir e vir, os nossos relacionamentos, eles precisam estar baseados nesse Evangelho que traz paz. Sabe o que diz o livro de Hebreus? Eu queria ler para vocês rapidamente. Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, diz assim: segui a paz com todos. Percebe? Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas das vezes a gente pega esse texto e diz, não, nós temos que seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não, o texto antecede que nós precisamos seguir a paz com todos. Ou seja, precisamos ter relacionamentos de paz, relacionamentos bons, relacionamentos que tragam, paz, não relacionamentos de conflitos. Não podemos ter inimigos, e se ainda tivermos, Jesus nos ensinou a orar por eles. É difícil, né? Eu sei, porque eu também me coloco nessa posição. Mas quando nós cingirmos os nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz, com essa preparação na nossa vida, nós somos capazes de trazer boas novas até para os nossos inimigos. Veja o que diz o livro de Salmos, o salmo mais longo que temos na Bíblia, Salmos de número 119, verso 105, olha o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, que é o Evangelho, que são as boas novas, que são as boas notícias,
são como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É esse evangelho e são essas sandálias que preparam o nosso caminho. E não somente o nosso caminho, mas o caminho daqueles também que nós estamos carregando, que nós estamos na nossa trajetória de vida passando sobre eles. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que, pela sua vida, pela sua trajetória de vida, alcançaram outras vidas. Por quê? Porque lâmpada para os pés e luz para o caminho era a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está na nossa vida, nós somos cheios dessa presença e essa palavra ela é capaz, como diz as Escrituras, aquele que bebe dessas águas do seu interior fluirão rios de águas vivas. O próprio Jesus falou sobre isso. Quando nós cingimos os nossos pés na preparação do Evangelho, nós somos capazes, sabe, de na nossa trajetória de vida arrastarmos pessoas, sabe, que estão no nosso convívio a conhecerem as boas novas. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te encher e que o Senhor possa preparar os seus pés nessa armadura de Deus. Que o Senhor possa preparar, sabe, os seus pés, os meus pés, os nossos pés com essas sandálias da preparação do Evangelho da paz. Que você tenha nos seus lábios, que eu tenha nos meus lábios, boas novas, boas notícias. Que a gente sempre tenha uma boa realidade e uma boa história para falarmos para as pessoas que precisam ouvir do reino. O reino de Deus é boas novas. O reino de Deus são boas notícias. Que o Senhor te encha e te prepare como um proclamador de boas novas. Ok? Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha e que seja a graça do Senhor sobre a tua vida. Que seus pés sejam formosos, sejam belos na pregação desse Evangelho. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.